Pessoal, dando seguimento aqui ao nosso congresso, eu quero convidar uma pessoa que é muito importante, eu acho que ele influenciou muito, principalmente aqui a minha atuação do professor Leandro, porque ele inspirou a gente. Vou chamar ele, que é coordenador do Laboratório de Tecnologia para Recuperação de Ativos, Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do CSJT. Ele é professor das escolas de magistratura do Ministério Público, da Fazenda Nacional, e ele ensina também policiais sobre tema ligado à investigação de ativos. Ele que é uma autoridade principal. Leandro, ele executa o devedor mesmo, porque ele é faixa preta em Krav Maga. Eu quero convidar aqui Dr. Marcos Barroso. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. O microfone está mutado. Opa, bom dia, pessoal. Danilo, meus amigos, Falem, Leandrão, tudo mentira. E ainda mais, faixa preta de Krav Maga gasta muito tempo, são 15 anos para chegar lá. Eu vou chegar, mas estamos caminhando. Então, já passamos da metade da jornada. Bem-vindo, a sala é sua, fica à vontade, a turma é sua. Pode meter pedrada nesses devedores. Então, pessoal, o bate-papo é realmente um bate-papo, né? O tempo que tem disponível não dá para a gente fazer muita coisa, mas o que me incumbiu foi falar sobre uma situação que gerou uma polêmica no final do ano passado e depois ele despolemizou, que é a nossa financeira, né? Então, eu vou já direto para não comprometer o tempo dos colegas para a apresentação. E a financeira, para que os alunos saibam, ela é um dos vários módulos que compõem o Sistema Público de Escrituração Digital, conhecido como SPED, né? O SPED ele começou lá para as bandas de 2015, é um projeto ambicioso da Receita Federal, quando ela concentra vários acopláveis ali, então tem a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço eletrônica, tem a e-financeira, tem o e-social, tem o conhecimento de transporte eletrônico. É um projeto grande, que tem muitas finalidades, né? O fisco compartilhar entre os fiscos o conteúdo desses documentos, desses itens, o fisco ter ideia, percepções a respeito de setores da economia, sobre a capacidade fiscal de contribuintes, indícios de passivo descoberto, um monte de coisa é a finalidade dos itens lá do módulo do SPED e, por óbvio, da e-financeira, né? Então, a e-financeira, a gente vai ver, por favor, pode passar a próxima. Ela tem um conteúdo, eu separei aqui algumas matérias, alguns itens interessantes, né, para nós, para a gente ver, mas a e-financeira, ela é um documento único que congrega vários sub-itens que são remetidos periodicamente à Receita Federal e em certas condições, que a gente vai ver agora, tá? É um conjunto de arquivos digitais, porque está dentro do módulo do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, né? E ela foi, a pegada inicial da e-financeira surgiu lá em 2018, através da CN 835-1835, tá? Vamos dizer assim, embora prevista no SPED desde 2015, foi lá para 2018 que a Receita deu o pontapé inicial para poder trabalhar com a e-financeira. Próximo, por favor. E aí, o que a e-financeira traz? Primeiro, os obrigados. Qual é o conteúdo da e-financeira? São as pessoas autorizadas a estruturar e comercializar planos de previdência complementar, então, um item muito bacana. Autorizados a instituir e administrar fundo de aposentadoria programado individual, chamado FAP. Tem como atividade principal acessória captar, intermediar ou aplicar recursos financeiros próprios de terceiros, incluídas as operações de consórcio, moeda nacional ou estrangeira, a custódia de valores de propriedade de terceiros. Essa letra C, ela é plurima, né? Porque quando ele fala pessoa jurídica que tenha por finalidade
principal ou acessória. Ela não é a responsável, né? Ela presta esse serviço, mas ela intermedia a captação de recursos de terceiros ou próprios, incluídas as operações de consórcio. Então, na e-financeira, se uma pessoa tem um consórcio junto à Honda, a e-financeira vai trazer essa informação. Se uma pessoa tem 3, 5 consórcios como modalidade de aquisição de veículo, a e-financeira vai trazer essa informação. E a gente sabe que o saldo dos consórcios, ou quando a pessoa é sorteada, ou quando ela acaba de pagar o consórcio, ela tem uma carta de crédito, tudo isso pode ser utilizado em proveito da execução, né? Pode ser encaminhado um ofício para a gestora do consórcio, para que ela, em hipótese alguma, faça a liberação de valores lá para o executado e, no momento oportuno, ela deposite. Também, quando a pessoa faz investimento em moeda nacional ou também em moeda estrangeira, inclusive a chamada custódia de propriedade de terceiros. O que é custódia de propriedade de terceiros? Quando, por exemplo, uma empresa contrata uma outra empresa para ficar como responsável de uma carteira de um fundo de investimento. Então, essas pessoas jurídicas, elas são obrigadas a entregar a e-financeira. Quando fala moeda estrangeira, então uma outra coisa que está em moda, conta em moeda estrangeira. Aí o pessoal vai no Select Global do Santander, ou vai na Avenue pelo Itaú, ou então a pessoa vai na Nômade, essas empresas, a partir do momento que você tem a partir do Brasil, tá? Partindo do Brasil, estando daqui, não o contrário. Se a pessoa foi nos Estados Unidos, abriu uma conta num banco americano e tem conta em moeda estrangeira, aí é declaração de renda. Mas quando ela utiliza um serviço dessa natureza aqui do Brasil, a e-financeira vai trazer essa informação, tá? É bem interessante. Sociedades seguradoras que possam estruturar, comercializar planos de seguro de pessoas. E aí, mais uma distinção, a gente aqui, a e-financeira, por enquanto, não alcança os seguros de bens, ele somente alcança o seguro de pessoas. Já é uma atividade interessante, porque não é possível acionar, né, o seguro para poder pagar uma execução, mas os aportes que são feitos aos seguros demonstra capacidade financeira do executado, não é? Existem algumas situações de seguro, por exemplo, quando a pessoa aposenta e aí ela tem um seguro que permite que ela saque um valor na aposentadoria dela. Se esse contexto estiver próximo ali de acontecer e tiver o processo ok, é um pedido que pode ser feito, tá? O seguro de bens, veículos, aeronaves e outros itens, eles ainda não chegaram na e-financeira. Eu imagino que é um caminho. Mais para frente a Receita vai pegar isso, mas porque a gestão desses itens ainda está lá com a SUSEP, tá bom? Vamos então na próxima. Olha, para os fins de aplicação do CAPT, né, da obrigação de comunicar, são serviços de custódia de valor de terceiro prestados diretamente ao investidor. Então, como eu mencionei, a pessoa tem um recurso, entrega para a XP fazer a gestão daquele recurso. Conforme a designação que o Banco Central, que é o regulador central, e a Comissão de Valores Imobiliários façam a respeito disso. Quem que é o responsável por prestar essas informações? A instituição financeira depositária de contas de depósito. E o que são as contas de depósito? São as contas que a gente conhece vulgarmente como conta corrente, tá? Inclusive contas de poupança em relação aos itens 1. Instituição custodiante, custódia de ativos financeiros vinculados a aplicações financeiras. O administrador em caso de fundos e clubes de investimento. Um fundo de investimento. Eu tenho, por exemplo, um fundo de investimento em direito creditório. Esse fundo de investimento em direito creditório, alguém pega duplicatas que ela tem para receber no futuro, vai até uma instituição financeira, troca essa duplicata, antecipa o dinheiro e essa instituição financeira cria um fundo para oferecer no mercado para não tirar dinheiro próprio. Ela pega o dinheiro dos investidores para poder comercializar lá, transacionar com a pessoa que antecipou os recebíveis dela. Isso é um fundo. Ao clube de investimento, vocês devem ter ouvido falar, muitos já conhecem, na verdade, um outro segmento. É quando
por exemplo, normalmente acontece nos clubes de investimento de pessoas de alta renda, quando eles compram cotas num clube de investimento, e esse clube de investimentos, como ele tem um poder financeiro grande, ele consegue entrar em investimentos de maior rentabilidade, de maior segurança, ele acaba conseguindo entrar em oportunidades de investimento que, se a pessoa fosse fazer isso individualmente, ela não conseguiria, tá? Uma coisa que as corretoras às vezes fazem nos chamados clubes de investimento, semelhante aos clubes de investimento, por exemplo, você tem uma corretora que ela te oferece um CRA, que é um título de crédito, só que no mercado secundário, ele não vem acoplado ao fundo garantidor de créditos, e a cota mínima para entrar no CRA é R$1 milhão. Aí o que ela faz? Ela pega com um cliente 50 mil, pega com outro cliente 100 mil, pega com outro cliente 30 mil, ela vai juntando, atinge 1 milhão, ela fecha aquela cota e entra no fundo semelhante a um clube de investimento, para vocês entenderem, tá? Ainda que sejam por pedaços, segundo a norma vinculante da Receita Federal, que é a Instrução Normativa 2247, de 15 de janeiro de 25 deste ano, ainda que fragmentado, o gestor do fundo ele é obrigado a comunicar à Receita Federal, através da e-financeira, qual foi o valor da cota que a pessoa entrou. Esse dado vem para a gente na extração da e-financeira. Um parênteses, antes da gente passar para a próxima, é que nós tivemos, a maior parte de vocês deve ter visto, que em setembro do ano passado surgiu a norma sobre a norma atualizada sobre a e-financeira. E aí veio aquela polêmica do Pix, veio aquela polêmica da Decred, veio aquela polêmica sobre vários itens. E as pessoas começaram com aquela, não, eu não aceito mais Pix, eu não isso, não aquilo. Até que agora, em janeiro de 25, por isso a norma de janeiro de 25, houve uma revogação da norma de 2024, setembro de 2024, com a repristinação, então voltou ao mundo jurídico, alguns itens que estavam numa norma anterior, eles voltaram a viver. A exemplo da Decred, a Decred continua para a tramitação pela e-financeira, e a gente vai ver o que é a Decred, tá? Mas o Pix saiu. Se vocês olharem, a gente vai dar uma corrida de olhos aqui no decorrer do trabalho. O Pix, que gerou tanta polêmica, ele saiu. Só que uma coisa que as pessoas precisam saber é o seguinte: o Pix, ele parte e chega de uma conta bancária. Ele parte de uma conta bancária e chega em outra conta bancária. A Receita ela tinha criado um campo específico na e-financeira para receber os dados do Pix. Então, ela tinha, é como se tivesse criado uma subconta. O seu carro é flex, ele tem álcool e gasolina, e você guarda o registro em casa, abasteci com álcool, abasteci com gasolina. Mas o tanque do carro é um só. Então, o Pix, ele sai de uma conta corrente e chega em outra conta corrente, essa informação do Pix não vem mais. Mas o crédito e o débito na conta corrente vem, tá? Que está lá o nome que a gente acabou de ver nessa última transparência, nessa última tela, chamada conta de depósito. E a conta de depósito, ela é por onde sai e para onde chega um Pix, tá? E isso é bom deixar claro, porque aquela celeuma toda que aconteceu ano passado não precisava ter acontecido. Foi uma infelicidade na forma de expor os dados e os fatos, e aí o negócio pegou fogo, né? Ele queimou com querosene de avião, foi uma coisa muito rápida, muito brutal, e todo mundo... Mas, no meu respeitoso ponto de vista, teve a infelicidade da forma como apresentado e outra infelicidade na forma do desconhecimento. Tá certo? Porque quando a gente vai quando faz Pix, abre o aplicativo do banco, essa é uma questão muito bacana de ressaltar. Quando você abre o aplicativo do banco, ele tem duas opções, né, lá no aplicativo. A partir da sua conta corrente, ou se você quer pegar um crédito para fazer Pix. Ok? Alguns bancos aceitam Pix a partir do cartão de crédito, mas ele considera saque e uso do cartão de crédito para sacar dinheiro.
E aí vem aquelas taxas mais altas. Logo, para a gente poder continuar, o PIX, a Receita Federal, ela não sabe se foi PIX ou não. Com a redação de setembro, ela saberia se foi PIX ou não. Hoje, ela não sabe se foi PIX ou não. Mas ela sabe o que creditou e o que debitou na conta das pessoas. Inclusive o PIX. Inclusive depósito na boca do caixa. Inclusive envelope caixa rápido, instituição financeira. Ela sabe o montante. Ela não sabe o refinamento. Se foi álcool ou gasolina, mas ela sabe quanto de litros passou pelo tanque. Vamos para a próxima, por favor? E aí, o que nós temos ainda de determinação? Quem distribui cotas de fundo de investimento, igual eu acabei de mencionar, a pessoa vende cotas de um fundo de investimento de direito creditório, seria obrigado a informar. A instituição que intermedia, no caso de ações, derivativos, cotas de fundo de investimento, elas têm que fazer a informação na e-financeira. Então, se você usa a Toro para poder comprar ações da Petrobras, saiba que a sua atividade de compra das ações da Petrobras vai ser informada na e-financeira. A Receita, a gente vai ir mais para frente, ela vai ter acesso ao dado bruto. Ela não tem o refino, que é você utilizou tantos R$1.000 para comprar uma ação da Petrobras. Mas ela vai saber que você fez compra de ações utilizando a corretora Toro, ok? Instituição para operar no mercado de câmbio, seja qualquer tipo de operação de câmbio. Seja câmbio para Siscomex, você vai exportar, você vai importar, seja câmbio para turismo, viagem, seja câmbio para você manter em cartão os chamados cartões de moedas estrangeiras, ok? A pessoa jurídica que administra consórcio, então ela é obrigada a informar a instituição que detém um relacionamento final com o cliente, nos demais casos. Aqui é outro item legal de considerar, porque você tem vários tipos de relacionamento financeiro. Você tem um relacionamento financeiro primário, o intermediário e tem um relacionamento final. Por que a Receita colocou, Karen, sim, a e-financeira é protegida por sigilo fiscal, tem que ser requerida ao juiz e o juiz pode extraí-la a partir do módulo do Infojude, ok? Ela está migrando para o Receita Ajude, mas o Receita Ajude ainda não está disponível operacional para os juízes trabalharem nele. Então, é no Infojude versão antiga. Você tem, então, né, você tem numa relação o primário, o intermediário e o final. Por que a Receita fez questão de mencionar o final? Porque um dos itens comumente utilizados na blindagem patrimonial, né, na proteção patrimonial, é a figura da interposição das camadas. Então, o beneficiário final ele não apareceria porque teria 1, 2, 3, 4, 5 pessoas antes de chegar nele, operando ali os ativos daquela pessoa, fazendo compras, vendas e por aí vai, tá? Aí a Receita ela foi clara, ela disse, não importa, o resumo desse pedaço da norma não importa quantas pessoas você tem na sua frente. A instituição obrigada a comunicar a e-financeira tem que trazer o beneficiário final, que é a grande busca, uma das grandes buscas em matéria de lavar dinheiro, prevenção a lavar dinheiro, você conhecer o beneficiário final, você tirar o coelho da toca, tá? O resumo é mais ou menos isso. Então, o intermediador vai ser comunicado, o outro intermediador vai ser comunicado, o primário vai ser comunicado e, especialmente, o final também será comunicado. A próxima, por favor. As entidades que tratam o artigo 4º têm que informar o módulo de operações financeiras os seguintes dados, né? Saldo no último dia útil do ano de qualquer conta de depósito, inclusive de poupança, considerando qualquer movimentação. Então, elas têm que informar o que a gente já faz na nossa declaração de renda. Olha como é que é o cruzamento de dados fiscais. Na nossa declaração de renda, o que a gente tem que declarar? Saldo em conta no dia 31 de dezembro. A Receita Federal vai pegar a declaração do contribuinte e vai cruzar com a declaração da própria instituição financeira, dizendo o saldo dessa pessoa no último dia do ano é tanto nas seguintes contas que estão descritas aí. Eu não vou ficar lendo para a gente ganhar tempo, tá? Saldo no último dia do ano de cada aplicação financeira. LCA, LCI, quem tem letras do Tesouro, né, o conhecido
famoso Tesouro Direto, que com a alta da Selic voltou a ser bastante procurado, tem Tesouro Direto aí pagando valores bem expressivos, né? E considerando quaisquer movimentos, resgates, esse saldo tem que ser reportado. Rendimentos brutos e acumulados vai estar na E-financeira. Se a gente pegar a E-financeira anterior com a nova E-financeira, essa com a atualização 2025, esses itens que a gente está falando, eles viraram novidades, tá? Porque a gente tinha movimentações, e aí tinha em dezembro o grupo da movimentação crédito e débito. Só que esses resíduos de último dia do ano, os chamados saldos, eles vieram como uma obrigação nova, destacada na E-financeira. Então, vai ter que ter um campo, uma rubrica própria para essa informação, ok? O próximo, por favor. O saldo no último dia útil do ano ou do dia do encerramento de provisões matemáticas para benefícios a conceder em plano de benefício de previdência complementar. Então, todo plano de previdência ele tem uma programação, um aprovisionamento, né? E isso tem que ser informado para a Receita Federal. O saldo de cada fundo de aplicação em previdência individual tem que ser informado do último dia do ano. Valor de benefícios e capitais segurados acumulados anualmente, mês a mês, pagos sob a forma de pagamento único. Então, se você teve plano de benefícios previdenciários pessoais, esses valores vão ser reportados. Transferência entre contas do mesmo titular de contas de depósito à vista. Lançamento de transferência entre contas de depósito à vista, entre contas de poupança, entre contas de depósito à vista e poupança. O que a Receita vai ter dentro da E-financeira? Quando quem já viu uma E-financeira, ela tem assim, crédito, débito, e aí vem crédito de mesma titularidade, débito de mesma titularidade. Por que a Receita destaca? Se foi da própria pessoa para a própria pessoa, quando eu transfiro dinheiro para mim mesmo em outro banco, eu não aumentei patrimônio, eu não aumentei capital. Quando alguém transfere dinheiro para mim, eu aumentei capital. Quando eu transfiro dinheiro para alguém, eu diminui capital. Então, a Receita, ela tem, quem já viu E-financeira, ela tem 4 colunas nessa parte da tabela, referente a contas de depósito à vista, que são as chamadas correntes, né, e de poupança, ok? Para que a Receita saiba quando foi entre o mesmo contribuinte, e entre o mesmo contribuinte a Receita compreende que não teve modificação de capacidade financeira. Aquisição de moeda estrangeira, então quem compra moeda estrangeira vai ser informado por qualquer modalidade. Também quem converte moeda estrangeira em moeda nacional, se você vai fazer câmbio, você trouxe dinheiro de uma viagem exterior, procura uma instituição e vai converter para real, isso vai ser comunicado à Receita Federal e vai estar na E-financeira. Transferência de moedas de outros valores para o exterior, então quando você faz transferência, vamos supor que você tem uma conta num banco nos Estados Unidos e você faz uma transferência a partir do seu banco para uma conta, uma transferência SWIFT para a sua conta no exterior, essa transferência vai ser comunicada à Receita Federal. E idem se do exterior você mandar dinheiro para uma conta aqui no Brasil, ok? Também será comunicado. A gente tem o total de valores que foram pagos até o último dia do ano, em lances que permitam você ser contemplado em créditos ou cotas correspondentes a movimentações de consórcios, créditos disponibilizados ao cotista, quando você tem cotas de consórcio. Então, se qualquer crédito que você recebeu, a Receita vai ser comunicado, que o cotista, né, você não, o cotista de um consórcio, ela também vai ser comunicado. Saldos de crédito em trânsito. E o que é o crédito em trânsito? Pessoal, esse crédito em trânsito, a nossa conversa aqui é sobre a E-financeira, mas ela compreende muito mais coisas. O crédito em trânsito é assim, quando eu compro uma ação da Petrobras, eu comprei 1.000 ações da Petrobras, que hoje está 37 e alguma coisa. Então, eu vou gastar 37 mil reais. Se eu comprei isso segunda-feira, que é dia útil, vou comprar segunda-feira que vem, dia útil, eu vou pagar esses 37 mil 2 dias úteis para frente, isso vai ser debitado na minha conta da corretora. Não quer dizer que a corretora vai deixar você comprar a ação da Petrobras sem ter o dinheiro na conta. Tá? Que fique claro isso. Ela vai deixar você comprar, mas você tem que ter o saldo, ela tem a gestão da chamada conta margem ali.
você vai poder comprar, mas se você comprou na segunda, terça, quarta, quinta, sexta são dias úteis, você comprou na segunda e a ação vai ser paga na quarta. Por outro lado, a mesma coisa. Sim, exatamente, Natália. Quanto mais comunicação, mais dados a financeira tem, mais difícil a pessoa utilizar de estratégias ali. E, por outro lado, se você, ao invés de comprar, você vendeu uma ação, você vendeu a Petrobras que você já tinha na segunda-feira, isso vai ser creditado na sua conta, que é a chamada conta gráfica da corretora, que, na verdade, no CCS ela recebe o nome de... são as contas de pagamento. Isso vai ser creditado na sua conta na quarta. O intervalo entre a segunda, que você comandou a venda, e quarta, quando o crédito acontece, chama trânsito, ok? E esse trânsito, ele é muito importante, porque a Receita quer saber, inclusive, se o fato gerador de uma comunicação, por exemplo, o cara vendeu no dia 30 de janeiro, 30 de dezembro, um valor, e ele só vai receber esse valor no dia 2 do ano seguinte. Então, venceu o final do ano, aquele saldo dele a receber ou a pagar ficaria no vazio. A Receita foi e fechou a porta. Ela falou assim, negativo. Se o ativo está em trânsito, também tem que ser comunicado. A Receita foi mais esperta do que o Sisbajude. O Sisbajude, quando ele executa a ordem e o ativo está em trânsito, isso passa batido. Tá? E é muito comum ativos estarem em trânsito. Cada corretora e a CVM também tem as suas regras, né, a respeito do tempo de trânsito. Ações são 2 dias, alguns resgates de investimento são instantâneos, como um CDB, por exemplo, de rendimento diário. Você resgatou, cai na sua conta na hora. Mas, por outro lado, tem ativos com tempos maiores e que, se você faz o resgate, ele vai gastar um tempo de trânsito. Então, só para vocês compreenderem que a Receita não deixa passar essa questão do tempo de trânsito do ativo. Também consideram-se aplicações financeiras para fins da instrução normativa. Qualquer operação de renda fixa é equiparada, e as operações de swap. As operações de swap são aquelas operações de aporte de recursos com garantia atrás, né? E operação de renda fixa, qualquer coisa que tenha um valor. A renda fixa para a linguagem popular, é aquilo que, no momento que você contrata, você já sabe a rentabilidade ao final. Isso é renda fixa. E a renda variável, no momento que você contrata, você tem o ativo, o bem. Mas quanto aquilo vai te render, você não tem ideia. Você tem com certeza, fez um trabalho prévio de planejamento para você poder ter uma ideia de quanto você vai receber de rendimento. Mas você não tem aquilo naquela hora, tá bom? Toda operação de renda variável, aí pronto, a gente pegou a fixa e a variável, né? Os fundos e clubes de investimento de qualquer espécie, eles são considerados a aplicações financeiras, exceto os fundos, por favor, só voltar ali, os fundos constituídos de recursos de planos de benefício de previdência complementar ou planos de seguros de pessoas. Por quê? Porque, nesse caso, eles têm uma outra finalidade que não a parte financeira que a Receita tem interesse. A próxima, por favor. E aí a gente tem, considera-se saldo. Eu não vou ficar lendo, né, essa parte, mas só eu deixei no material para que vocês compreendam o que a Receita vai considerar como saldo nos últimos dias do ano, né? Aí está lá, olha, vamos a alguns itens que chamam mais atenção. No caso de aplicações financeiras de renda fixa, a Receita quer saber o valor original que você adquiriu uma cota de renda fixa. Então, você comprou 10 mil reais em letras do Tesouro, né? Seja qualquer uma delas, Tesouro prefixado Selic, o que quer que seja, aquele valor originário que você pagou, a Receita tem que receber informação, porque depois ela vai ter liquidação, e aí com isso ela vai entender o ganho de capital. Quando você tem as ações, o valor atualizado do preço de fechamento do último dia do ano. Quanto que você já tinha Petrobras, você passou o ano todo com ela, a Petrobras fechou a quanto no último dia do ano na negociação, tá? Isso é só para vocês terem conhecimento. A próxima, por favor. Deve ser informado, aí olha, vamos para a matéria específica da investigação, né, patrimonial.
devem ser informados o nome completo ou razão social, o correspondente ao número de inscrição do CPF ou CNPJ e o endereço de qualquer pessoa autorizada a movimentar as contas que se refere ao parágrafo 6º, alcançando todos os representantes legais ou convencionais nos termos da regulamentação do Bacen. O que significa isso? Que tem que ser informado não apenas os titulares, mas os representantes legais, os procuradores, convencionais. Por quê? Porque a Receita não quer que, na técnica de proteção patrimonial, alguém contrata um laranja para ficar como o titular da conta e ele opera como procurador. A Receita também precisa da informação de que é procurador. É outro fato novo que veio na e-financeira e que anteriormente a gente não tinha, tá? As operações, por gentileza, as informações compreendem a identificação dos clientes e beneficiários dos recursos, aí aqui volta de novo a figura do chamado beneficiário final, para evitar que a pessoa fique ali escondidinha e opere com terceiros na sua frente. O beneficiário final ele vai ter que ser sempre comunicado, tá? Pode ir para o próximo. O parágrafo 9º, muita atenção, tá? Os Estados Unidos da América e o Brasil, eles têm um acordo, o FACTA, que é um acordo de compliance sobre contas de moedas estrangeiras e taxas. Então, toda aplicação que alguém fizer nos Estados Unidos, remessa de dinheiro e por aí vai, em que haja correspondência CPF, CNPJ no Brasil, os Estados Unidos da América comunicam ao Brasil. Isso é um importante dado a ser considerado nas execuções, tá? Então, você pode oficiar a Receita Federal perguntando se os Estados Unidos da América fez comunicação a respeito de ativos financeiros de certos CPF e CNPJ, porque eles têm, está escrito bem claro aí, é um acordo de cooperação técnica que o Brasil tem com os Estados Unidos. Botou dinheiro lá a partir do Brasil, se você fez transferência a partir do seu banco, a gente já viu que a informação é câmbio, o câmbio vai ser reportado na e-financeira. Se você apareceu com dinheiro dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos identificou que você tem vínculo com o Brasil em CPF CNPJ, os Estados Unidos vai comunicar ao Brasil que você fez operação lá em moeda americana, em dólar, ok? Esse é um item importante. Próximo. É vedado, aí veja bem, aquilo que eu falei antes, é vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a origem ou destino dos recursos que devem ser informados. Por quê? Porque, como eu falei antes, a e-financeira ela não tem a finalidade de identificar as pontas. Ela tem a finalidade de identificar dados brutos, valores. Então, o quanto de dinheiro passou por uma conta e o quanto de dinheiro saiu daquela conta. Isso ela quer saber. Agora, para onde foi, como foi, isso ela não quer saber. Se ela quiser saber, aí é uma segunda fase, ok? O conteúdo da e-financeira, inclusive quando vocês pedirem uma e-financeira, forem usar ela no processo para poder trabalhar a execução, vocês vão ver montantes globais. Isso é útil? Sim, na minha visão, é muito útil. Por exemplo, você tem uma DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, na qual a DOI traz lá que um executado vendeu um apartamento em março de 2024. Aí você tem várias formas de tentar validar aquela operação, saber se de fato o cara vendeu, ou se ele só passou por nome de alguém, ou se ele vendeu, ele usou dinheiro vivo para poder escapar da execução. Você pode pedir a e-financeira do primeiro semestre de 2024. E aí, no mês em que houve a venda, se a DOI está falando lá que foi vendido um apartamento por R$400 mil em março, no mês da e-financeira, no mês de março, na e-financeira, se foi o executado que vendeu, tem que ter um crédito na conta dele, em alguma das contas dele, e a e-financeira alcança todas, porque ela é informação por instituição financeira, tem que aparecer um crédito de R$400 mil. Se não apareceu um crédito de R$400 mil, você tem dois cenários para trabalhar no processo. O primeiro, a operação imobiliária foi fake, ela não foi realizada, então pode ser pedido nulidade dela, inclusive reforça a tese de prática de fraude e execução, ou você tem uma segunda vertente, né, que é trabalhar com a hipótese de que o cara ele recebeu dinheiro vivo, ou recebeu em outra conta de alguém, ele utilizou a conta do sobrinho, do tio e tal. E para esse segundo caso, a sugestão é que o juiz intime o comprador. Fala assim, ok, está aqui a operação.
Você não vai ser colocado no processo como responsável subsidiário pela prática de auto fraudulenta e tal, desde que você me conte como você pagou o comprador. Porque pelas movimentações bancárias naturais aqui, ordinárias, esse dinheiro não passou em instituição financeira regular, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante de uso da e-financeira, dentre outras. Por exemplo, você fez, olha essa que interessante, você passou o mês inteiro, colocou o executado no cisbajude, né, na teimosinha. Eu brinco que é teimosinha porque você ainda acredita que ele vai pegar. Aí você fica teimoso, tentando. Então, você colocou o executado no cisbajude, na teimosinha, o mês inteiro. Aí, 0. Chegou no final do mês, você pede a e-financeira e vê se teve movimentação na conta da pessoa. Tendo movimentações de crédito e débito na conta do executado, isso mostra duas coisas. Primeiro, que o cisbajude não funcionou. Segundo, que você pode pedir um mandado direto, cai na excludente, que vocês vão ver, o colega que vai falar sobre o cisbajude, cai na excludente de que você não pode mandar ofício para cumprimento direto junto à agência, porque você prova que você usou o sistema, ele não funcionou e a e-financeira trouxe a movimentação. Tá? Lembrando que a e-financeira, tal qual o cisbajude, eles são irmãos nesse aspecto, a e-financeira, ela não faz juízo de valor se aquilo ali é dinheiro do INSS, se é dinheiro que o cara pegou na rua, se o cara estava vendendo coco na praia, ela considera crédito e débito. E o cisbajude, da mesma forma, ele tem que considerar valor em conta. Ele não é para fazer ficar fazendo análise. A nova norma do cisbajude diz que se pegou dinheiro empenhorável, um dos itens lá do CPC de empenhorabilidade, cabe ao próprio executado, que foi atingido pela ordem cisbajude, procurar o órgão judiciário emitente da ordem de bloqueio e apresentar sua justificativa. Tá? Então, nesse ponto, é outro casamento muito feliz da e-financeira com o cisbajude. Muito, mas muito feliz mesmo. A casa cai, mas cai bacana. Porque você prova a ineficiência do sistema e permite que você age direto na instituição financeira. Tá? E aí, outro caso, quando o devedor ele não paga, ele não faz nem nada, e você pede a e-financeira e vê movimentações dele. Outros casos em que o devedor fala que ele caso inclusive prático que eu já julguei, ele falou, olha, doutor, penhorou aí um valor que é da minha aposentadoria, eu recebo do INSS, eu só tenho isso para viver, tomo remédio controlado, tenho tratamentos de saúde a concretizar, não pode ser penhorado. Eu prontamente fiz a liberação do valor e fiz o quê? Pedi a e-financeira dos 12 meses antecedentes ao pedido dele de liberação. E aí, quando chegou a e-financeira, foi visto que o valor de previdência era 1 e pela conta da pessoa passava muito mais do que o valor da previdência. Aí, o que eu fiz? Voltei a penhorar direto no INSS a previdência, que era um recurso mais certo. E juntei nos autos e falei assim, a sua alegação é uma alegação infundada, você não vive desse valor previdenciário, você tem outras fontes de renda. Tá? Isso é só algumas palhinhas do que é possível utilizar a e-financeira, que na minha visão é um dos melhores dados que a gente tem. Deu tempo, Danilo? Deu. Infelizmente, hein, tá todo mundo aqui ansioso aqui. Tá aí, disponível, me desculpa a ultrapassagem do tempo, mas é porque a e-financeira é um dado hoje muito rico. Na minha visão, de todos os itens disponíveis na base do Infojude, que o juiz pode utilizar, a e-financeira, ela hoje passou na frente de todos. É claro, assim, você vai precisar de itens de confronto. Então, a DOI fala sobre imóvel. Se você junta com a e-financeira, você tem uma camada ali bacana de trabalho. Mas ela hoje, em matéria de riqueza de dados, ela ultrapassou a declaração de renda, ela ultrapassou tudo que a gente tinha antes. Tá? Professor, e é engraçado que, apesar da e-financeira já estar lá dentro do Infojude há um bom tempo, eu vejo poucos pedidos dos colegas advogados para ter acesso a essa informação, né? Então, assim, eu sou o diretor de secretaria e eu faço o scanning, que é a juntada de todas as petições, né? Eu leio todas as petições. E na execução, eu falo que eu ainda não vi um pedido aqui dessa ferramenta. A gente faz de ofício, mas pedido não tem. Eu queria ver mais, viu, pessoal? Para vocês fazerem, de fato, o pedido de acesso à e-financeira na execução de vocês.
O juiz vai deferir lá, é simples, através do Infojúri, ela é de um dia para o outro, chega no processo, você vai ter essa riqueza de informação. E, pessoal, eu sei que vocês vão ficar com aquele gostinho de quero mais, mas eu tenho um recado. O professor Marcos, ele é professor da pós-graduação em execução, e lá, né, ele trata de temas de pesquisa avançada com esse cuidado que ele teve aqui. Então, um olhar prático, né, Leandro, de realmente quem já investigou muito e tem muito aí a ensinar. Então, quem quiser aprender mais com o Dr. Marcos, vai ter uma chance, ou de participando desses eventos nas escolas judiciais, né, Dr. Marcos? Semana que vem a gente vai estar lá no TJ do Rio de Janeiro, evento exclusivo para magistrados, servidores, mas você que é advogado pode aprender um pouquinho com o Dr. Marcos na pós-graduação. Doutor, muito obrigado, vou passar a palavra para o Leandro, que ele é seu fã. Danilo, eu entrei aqui porque eu não podia deixar, cara, de vir aqui. Você vai ficar bravo comigo, comendo tempo aí, mas eu tinha que fazer um coraçãozinho pro Marquinhos. A gente chama aqui internamente de Marquinhos, mas é isso. O cara é um fenômeno, eu sou fã já desde que eu entrei no TRT. Era só para agradecer. Brigadão. É financeiro, até comentei no chat. É o nosso novo CCS, né? Porque a gente é apaixonado no CCS, aí agora estou apaixonado na financeira também. Obrigadão. Isso, pessoal, muito obrigado. Eu tenho muito orgulho de pertencer à equipe de vocês, da gente trabalhar, né, qualificando pessoas. Semana que vem no TJ do Rio. Eu que agradeço vocês a oportunidade de estar com vocês, tá? Vocês não têm que agradecer nada, a alegria é minha. Um abraço para todo mundo. Valeu, doutor, um abraço. Olha só, essa pós-graduação em execução, ela foi fruto de uma evolução de um trabalho. Eu comecei, né, quem me conhece lá do perfil Execução Efetiva, comecei lá, o pessoal pediu um curso de execução de ferramentas. Ao longo dos anos eu conheci professores maravilhosos e o projeto estava tão maduro que chegou uma hora eu falei assim, gente, é injusto o aluno cursar toda essa jornada e não ter um título de especialista em execução. E aí o professor Farley, o professor Rafael, né, junto com a Uni Arnaldo, eles possibilitaram a gente construir isso, uma pós que você vai ter o título de especialista em execução, mas eu não queria uma pós temática, eu queria ela multidisciplinar. Eu queria que o aluno que formasse, ele tivesse capacidade para atuar tanto no civil quanto na trabalhista. Então, para isso, eu precisei de escalar um time de professores de todos os ramos da justiça. Então, vocês vão ver que tem desembargadores da Justiça do Trabalho, tem desembargadores da Justiça Federal, tem advogados, é um público bem amplo. E como diferencial, eu também eu queria aulas dinâmicas. Eu sei que o advogado ele é muito corrido e que na rotina dele, às vezes, ele não tem tempo para assistir lá um final de semana inteiro de aula e ele quer uma aula mais objetiva. Então, as aulas da pós-graduação, elas são dinâmicas, objetivos, os vídeos são curtos. Você consegue assistir um tema por vídeo. Se você quiser continuar assistindo depois, você continua, né, sem perder o contexto, e o material didático é riquíssimo, cheio de jurisprudência, modelos de petição, vem também as telas, as ferramentas de consulta para você conseguir interpretar os resultados nos seus convênios, e o melhor, apesar de ser uma pós online, você assistir de casa, ela tem encontros ao vivo de tira dúvida com o professor. Então, entre cada um dos módulos, a gente faz um aulão masterclass de tira dúvida, onde você vai poder lá interagir com o professor Rafael, com o professor Farley, com o professor Surrell, com o professor Leandro, fazer uma pergunta para ele sobre o conteúdo. Então, isso é incrível. E aí, é uma pós que tem todos os requisitos do MEC, né? Ela é reconhecida pelo MEC, certificado emitido pela Uni Arnaldo, uma faculdade muito tradicional em Minas Gerais, carga horária de 360 horas, então quem é servidor, né, ela vale para fins de adicional qualificação, ela está pronta para te qualificar. E para quem que é essa pós? Para fazer uma pós-graduação, você tem que ser bacharel, não necessariamente em direito, mas é bom que você domine o direito, porque lá a gente vai tratar os temas profundamente. Então tem muitos colegas servidores que não são bacharéis, mas têm facilidade, você vai conseguir aprender muito na pós. Mas principalmente você que é advogado e atua no civil e na esfera trabalhista. Você vai sair de lá pronto para atuar, fazer parcerias, resolver os seus processos e dos colegas.
A doutora Juliana estava aqui, ela comentou, olha, especialista em execução, que o devedor nunca vai acabar. Então é isso, pessoal. Nós temos na turma 30% de servidores, juízes, então é uma turma bem mista. E o diferencial dela é isso, porque a gente poderia simplesmente trazer uma pessoa para falar para vocês, mas a gente quis trazer todos os olhares da execução. Então, todo mundo que atua na execução, a gente deu cadeira na pós, desde ministro, a juízes, desembargadores, servidores, oficiais de justiça. E aí a parte de investigação a gente trouxe membros do Ministério Público, membros de Força Policial e do Ministério da Justiça. Então é de fato quem investiga, quem lida ali com pesquisa patrimonial. Olha só o time aqui, ó. Se você reconhecer a foto de alguns aqui, desde Sérgio Pinto Martins, Maurício Chiave, professor Salomão, ministro Cláudio Brandão, e aí vai, né? É um time de especialista aqui. E o que é como a gente organizou essa pós? Quem conhece a obra Execução Trabalhista do professor Rafael sabe que, apesar dela chamar trabalhista, ela é uma obra sobre execução. E a gente estruturou após você seguindo o índice desse capítulo, desse livro. Você vai perceber que lá no começo a gente ensina a teoria geral da recuperação de crédito, que é comum tanto para execução civil e trabalhista. Lá você vai aprender com Guilherme Carreira, juiz do TJ. Você vai aprender com Richard, que ele é juiz do trabalho, e quem vai abrir esse módulo é o ministro Cláudio Brandão. Ele vai fazer aula magna da pós com a gente já em fevereiro. Aí a gente segue falando sobre a penhora, que é o ponto principal da execução, né? Como que a gente penhora, e aí a gente trouxe um oficial de justiça, professor Surrel, ele está com a gente para falar nesse módulo de penhora, professor Farley Ferreira. A gente trata das impenhorabilidades e principalmente a falsa alegação de impenhorabilidade, quando o devedor alega que é bem de família, você tem que desconstituir essa formação. A gente trouxe nada mais, nada menos que o professor Araquém de Assis para tratar de bem de família, trouxemos Guilherme Carreira. Então, vocês vão perceber que é a oportunidade de aprender com os melhores. No modo de responsabilidade patrimonial, nada mais do que Maurício Chiave, Sérgio Pinto Martins e do cível, o professor Marcelo Abelha. Ele que eu acho que é o professor de todos nós aí, né? Quando a gente fala de execução, ele vai estar com a gente no modo de responsabilidade patrimonial. E aí, quando a gente fala de investigação patrimonial, a gente também trouxe os melhores. Para falar do dossiê, professor Leandro, mas também ele conta com o professor Platão Neto, que trata de provas digitais, a professora Andréa Prezes, que é juíza do trabalho, fala muito sobre investigação. Eu venho falar com vocês sobre ferramentas básicas e intermediárias, desde o Cisbajude, Renajude, Quinib, Arisp, SerasaJude, Infojude, Infoseg, Sniper, PrevJude, CRCJude, tem tudo lá. Todas as ferramentas você aprende, entende como pedir, aprende como interpretar e como desdobrar aquela informação no seu processo. O professor Vitaltas, ele é delegado de polícia, ele é especialista em criptoativo e ele traz uma aula inédita sobre como você rastrear criptoativo com um delegado. É isso que você vai aprender na pós-graduação. Na pesquisa avançada, volta o professor Marcos Barroso, que vocês já conheceram, professor Gilmar Batista, ele que é um craque da execução, e o pai do Simba, o professor Álvaro Cassebe, ele que foi um dos servidores responsáveis por desenvolver a ferramenta Simba. Então você vai aprender o Simba com o pai do Simba. Como é que é o nome do pai do Simba, Leandro? Esqueci, ó. Desconstituindo a blindagem patrimonial. Professor Rafael, que ele vai falar ainda com vocês hoje sobre o Cisbajude, ele vai tocar na questão do sigilo bancário. Ele vai falar para vocês sobre como desconstituir, como reconhecer uma blindagem patrimonial e qual que é o instituto jurídico que você usa para responsabilizar aquela pessoa que está tentando fugir da execução. E aí ele vai contar com o apoio de nada mais, nada menos que o professor Marcelo Abelha. E aí a gente tem um módulo de expropriação de bens. Você aprendeu a localizar, você aprendeu a penhorar, e agora vão vender esse bem, transformar ele em dinheiro. E a gente trouxe juiz estadual aqui do TJ, o doutor Tiago Soares, e a desembargadora, a doutora Ivani Contini, todo mundo conhece ela aqui dos eventos, né? E um módulo prático, pessoal. Você que é advogado, tem dificuldade de peticionar na execução,
a doutora Juliana Chani, ela fez um módulo onde ela apresenta a petição e explica como ele construiu aquela petição, e o melhor, ela deixa esse modelo de presente para você. Então, para quem não conhece a doutora Juliana, ela é uma advogada especializada em execução, atua mais de 10 anos nisso, e ela é sócia dos maiores escritórios lá de São Paulo, né? Eu acho que o do maior escritório de São Paulo, especializado em execução. E ela vai contar, né, que vai trazer o olhar do servidor, da pessoa que minuta na execução, do lado de cá do balcão, o auxílio do professor Richard Jambert. E aí o módulo 13 a gente arremata após com todos os temas que a gente acha relevante e não queria deixar de fora. Então a gente trouxe o professor Marcos Salomão, grande professor Salomão, uma estrela aqui da internet, e ele vai falar sobre o desdobramento da penhora no cartório de registro de imóveis, como que você analisa uma matrícula. É um olhar muito prático, né? A gente trouxe nada mais, nada menos que Vanbier. A gente traz o professor Benru, Radson Rangel, Carlos Begales, Arnaldo Silveira. Sabe o que o professor Arnaldo Silveira vai falar? Recuperação de ativos no exterior. Você não encontra esse assunto em lugar nenhum, você vai aprender com o professor Arnaldo Silveira. E conciliações, né, com o doutor Fernando Hoffman. Professor, quero entrar na pós. Quanto que eu preciso investir? Pessoal, com esse time de professores que eu falei, essa pós, se custasse 50 mil reais, estava barata. Se ela fosse lá na FGV, ela ia custar 100 mil reais, a gente ia pagar feliz. Mas, ainda bem, né, ela é acessível. Olha que maravilha, você vai pagar uma mensalidade de 697 e vai aprender com esses professores todos. Então, tem uma taxa de matrícula de 500 reais e uma mensalidade de 697. Você que, como eu, fez faculdade privada, pagava 3 vezes mais esse aqui na parcela da faculdade e não aprendeu na prática, na pós você vai aprender na prática e vai pagar muito menos. Mas, professor, você falou que ia ter uma condição especial para quem fizesse a aplicação, né? Olha só, pessoal, que maravilha. Vai ter um desconto de 300 reais na parcela. Ao invés de pagar 697 de mensalidade, você vai pagar 397. E vai ter isenção da taxa de matrícula. Então, se você somar a sua economia, é uma economia de mais de 4 mil reais. Então, hoje, quem está assistindo esse congresso está ganhando um desconto aí de mais de 4 mil reais para aplicar lá na pós-graduação em execução e ser especialista. Você vai bater no peito e vai falar, eu sou especialista em execução. Quem quiser pagar no cartão, ganhar aqueles pontos, aquelas milhas, né? Você pode pagar o valor no cartão dividido em até 12 vezes e ganhar um desconto adicional. Sua mensalidade vai cair para 297. É muito barato. Uma execução que você resolver, e vocês perceberam com as dicas que a gente deu hoje, que são poderosas, uma dica que você aplicar e resolver, isso aqui está após, o resto é lucro. Né? Então, o valor que essa pós te agrega é incrível. Se você ainda quiser pagar à vista, você ainda tem um valor maior. Então, pagando no cartão, pagando no cartão, né, você tem um desconto de mais de 5 mil reais. Professor, quero entrar na pós. Você não vai conseguir matricular hoje, porque hoje a gente vai abrir a pré-matrícula. A gente quer que todo mundo, né, tenha acesso a essa opção e vai dar para vocês o prazo até domingo para você fazer a sua aplicação na pós. Professor, por que aplicação? Porque as vagas são limitadas. Quem conhece a pós sabe que a gente abre uma turma por semestre e acompanha os alunos, não deixa ninguém para trás. Então a gente vai acompanhar vocês, vai fazer a masterclass, vai te envolver no caminhar ao longo da pós. Então a turma não pode ser muito grande. Então quem tiver interesse de entrar na pós, garanta a sua vaga fazendo a pré-matrícula. Segunda-feira a gente vai divulgar isso aqui nas redes sociais. Só lá no meu perfil são quase 80 mil pessoas. Então, assim, quando a gente abre vaga, ela esgota rápido. Então, se você quer garantir essa condição especial, quase, dependendo do cartão, 400 reais de desconto na mensalidade, você tem que fazer a sua aplicação. Aponta o celular para o QR Code, que está aqui no cantinho superior. Você vai responder um formulário. Lá nesse formulário, no final do formulário, tem um link para você entrar num grupo. E esse grupo é de pré-matrícula, lá a gente vai liberar o link antes para você. Na segunda-feira, antes vai liberar lá. E, pessoal,
o professor Rafael disse que ele vai trazer ainda um presente para quem entrar lá. Eu não sei que presente é esse, ele vai revelar na palestra dele. Então, eu tenho um conselho para você. Se você quer atuar em alto desempenho na execução, seja civil ou trabalhista, chegou sua oportunidade. Você vai atuar com segurança, você vai ter um diferencial aí. E, pessoal, a execução, ela é a chave do processo, né? Se você resolve a execução, você deslancha. E está no ano, cheio de novidade chegando, é financeira, nova CNIB, novo Sisbajude. Então, quem se aperfeiçoar em execução esse ano vai ter uma vantagem muito grande. Então, não deixe essa oportunidade passar, beleza?